Ele é um garoto gamer tímido, mas decide que quer encontrar uma namorada. Eu sou o Tio Rock, deixe seu like e bora. Tudo começa com dois estudantes jogando o jogo mais famoso do Japão, Atafan. O protagonista é o melhor do mundo nesse jogo. Ao seu lado está o estudante mais popular do colégio, Shuji. Ele está no topo quando se trata de aparência, notas e popularidade. Já Fumiya, na vida real, pode ser chamado de fracassado, pois é ruim em tudo que se possa imaginar, aparência, notas e popularidade. Mas quando o assunto é Atafan, a história muda, pois ele é o melhor jogador do mundo. Após perder várias partidas seguidas, Shuji coloca a culpa no jogo e não em si mesmo, apesar de ter sido derrotado várias vezes. Depois de chamar o jogo de lixo e culpar o personagem, Fumiya responde que o problema não é o personagem, mas sim Shuji, já que ambos são da mesma classe. Para provar, trocam os controles e o personagem. Caso Shuji ganhe, Fumiya se desculpará. No entanto, Fumiya vence de novo. Shuji sai furioso com duas garotas impopulares do colégio, enquanto Fumiya volta sozinho para casa, como sempre. No caminho, ele se lembra da famosa frase "A vida é um jogo divino", mas para ele isso é uma completa mentira. As pessoas são julgadas pela aparência, físico ou idade. Mesmo tendo derrotado Shuji, ele não fala com mais ninguém além dele quando jogam, pois considera a vida um tédio total. Muitas pessoas compartilham dessa visão, mas para Fumiya, essas pessoas são apenas novatos que vivem a vida no modo fácil. Ao iniciar uma nova luta, ele percebe que seu oponente refinou muito bem suas habilidades e melhorou bastante na esquiva de combos, algo em que Fumiya não é tão bom. No entanto, seu forte são os combos e ataques físicos. Em um duelo equilibrado, Fumiya sai vitorioso. Seu adversário, impressionado, pergunta onde ele mora e o convida para um encontro para se conhecerem melhor. Na sala de aula, Fumiya nota que ninguém veio falar com ele. Cabisbaixo e abatido, vê Aoi na sua frente, a representante admirada por todos. Para alguém tão ruim na vida como Fumiya, a presença dela transmitia mais temor do que empatia. No refeitório, Aoi se aproxima e pergunta se ele derrotou Shuji. Quando Fumiya responde que sim, ela fica curiosa e quer saber quem venceu. Com raiva, Shuji diz que foi Fumiya e sai irritado do local. No fim de semana, Fumiya decide se encontrar com Nonami. Ao receber a mensagem de que seu parceiro de jogo está saindo de casa, ele ainda acredita que seja um homem, mas ao se encontrarem, percebe que é Aoi. Ela olha para a aparência dele e não consegue acreditar que o melhor jogador do Japão seja, na verdade, um fracassado sem salvação. Mesmo sendo humilhado, Fumiya admite que também não esperava que Nonami fosse Aoi. Ela, desapontada, diz que a pessoa que admirava é alguém que desistiu da vida. Irritado com a humilhação, ele responde que algumas coisas são melhores não serem ditas para alguém que se conhece há tão pouco tempo. Aoi pede desculpas por suas palavras insensíveis, mas o encontro já estava arruinado. Para Fumiya, pessoas normais como ela vivem uma ilusão, cercadas de amigos, fingindo se divertir. Ele, por outro lado, não tem confiança alguma, mas também não vê necessidade de tê-la. Mesmo em grupos, sente-se sozinho, pois não consegue se divertir daquela maneira. Aoi argumenta que ele apenas tem inveja de quem vive uma vida normal. Mas Fumiya refuta, dizendo que nunca desejou esse tipo de vida e repete que isso não passa de um jogo injusto. Ela então rebate que ele perdeu sem sequer tentar. E se ele não se esforçou, não pode culpar um jogo pelo próprio fracasso. Apesar de tudo, Fumiya ainda mantém um comportamento educado, mesmo após ser humilhado sem motivo. Ele afirma que na vida real, não se pode simplesmente mudar de personagem. Se ele fosse atraente como Aoi, talvez fosse um pouco mais feliz. Nesse momento, Aoi o puxa pelo braço e o leva para sua casa. Ao chegar, Fumiya fica desconfortável, pois nunca entrou no quarto de uma garota antes. Aoi, ao tirar a maquiagem e trocar de roupa, faz com que ele se confunda e pergunte se ela tem uma irmã mais nova. Ela dá um exemplo prático. Se esforçar um pouco pode mudar a percepção da aparência. Para ele, isso não faz diferença, já que não pode usar maquiagem. Mas Aoi lhe ensina que a aparência também envolve postura e sorriso. Aoi revela que sempre viveu como uma pessoa comum, sem nada de especial. Mas percebeu que ao ganhar confiança e habilidades sociais, conseguiu mudar sua realidade. Ainda assim, por mais que se esforce, ela nunca conseguiu alcançar Nanashi, o personagem de Fumiya no Atafan. Ela conclui que Nanashi sempre foi alguém esforçado como ela, por isso passou a respeitá-lo. Mas na vida real, Nanashi, ou seja, Fumiya, não estava nem tentando competir, apenas fugindo. Isso a deixa furiosa, pois se um fracassado como ele pode vencer, então seus próprios esforços seriam inúteis. Agora, Aoi decide ensinar Fumiya a jogar o jogo da vida. Mesmo achando a vida um lixo, ele não pode simplesmente desistir sem sequer tentar. Agora sim, Aoi vê Fumiya como o verdadeiro Nanashi, aquele que não foge da luta, mas a encara de frente. Em seu pensamento, acha que está enganado, pois são pessoas diferentes e não compatíveis. Fumiya pergunta a Aoi como a vida pode ser um jogo divino. Ela explica que a vida está ao lado de Atafan, mas, na verdade, deveria ter dito que a vida é muito melhor do que apenas um jogo, pois é muito difícil jogar os dois com o mesmo desempenho.
Em seu pensamento, Fumiya sempre acreditou que jogava esse jogo apenas para se divertir e que Atafan era um jogo divino, enquanto a vida era algo patético. Mas agora, Oi, que conhece a vida melhor, está dizendo que ela é tão envolvente quanto Atafan. Ele sente que seus esforços realmente foram reconhecidos apesar de se contradizer. Se a vida for realmente um jogo divino, o jogador dentro dele quer jogá-la. Oi dá a primeira dica: a vida é um jogo de liberdade, e a primeira coisa que precisa fazer é criar seu personagem. Os dois saem para comer, e ela explica um pouco mais sobre a expressão facial. Pede que ele use o tempo livre para treinar seu sorriso, mantendo-o de orelha com orelha para estimular a memória muscular e fazer com que os cantos da boca se levantem naturalmente. Ela marca um encontro com ele 30 minutos antes das aulas e outros 30 minutos depois para continuar o treinamento. Depois de se divertirem um pouco, ao saírem da loja, Oi pede o código de Fumiya para se tornarem amigos no Atafan. Tentando treinar seu sorriso no espelho, sua irmã aparece e pede para que ele não faça isso, pois já parece estranho. Seu sorriso fica ainda mais forçado. No dia seguinte, os dois se encontram na sala. O objetivo final é que Fumiya perceba o quanto a vida pode ser boa, assim como Oi sente. Mesmo achando tudo muito difícil, ele decide aceitar o desafio. O primeiro objetivo é fazer com que algum membro da família pergunte se ele tem namorada. Além disso, ele deve melhorar sua presença, tornando-se mais perceptível para os outros. Para isso, basta que alguém comente que sua aparência mudou. Para conseguir isso, Oi dá algumas tarefas básicas, como conquistar uma namorada antes do terceiro ano do ensino médio. A tarefa do dia é conversar com pelo menos 3 garotas na escola. Fumiya está com medo, pois essa missão parece muito difícil para um iniciante como ele. Oi aponta as 3 garotas com quem ele deve conversar. A primeira é Izumi, que senta ao seu lado. A segunda é Nanami, que também fica próxima. E a terceira fica a critério dele. Ele pede um lenço para Izumi, que responde que não tem, mas sua amiga o empresta a Fumiya. A conversa dura poucos segundos, pois Izumi precisa sair correndo. Enquanto assou o nariz, Puka percebe que Fumiya está com um sorriso meio assustador e pergunta o motivo. Ele inventa uma desculpa. Oi observa tudo de longe e acha que ele é realmente patético. Na sala de ciências, Fumiya encontra Nanami, que conversa normalmente com ele. No entanto, por não estar acostumado a interagir, suas respostas são travadas e Nanami começa a rir da situação. De repente, Shuji aparece perguntando o que está acontecendo. Fumiya responde, mas Shuji não vê graça. Nanami, por outro lado, diz que todos ali têm um humor refinado. De repente, Oi surge e provoca Shuji, lembrando a todos que ele perdeu para Fumiya no Atafan. Para piorar, imita o fora que ele levou, e todos começam a rir. Shuji concorda que seu senso de humor é fraco, e Fumiya também. Oi sugere que ele treine e tenha uma revanche contra Fumiya. Shuji aceita o desafio e decide treinar para vencê-lo. Nanami estava com vergonha de se manifestar, mas depois da chegada de Oi, ganha confiança e agradece. No entanto, Nanami gosta de provocar suas amigas de um jeito peculiar. No fim do dia, Oi explica que provocou Shuji porque ele guarda rancor de Fumiya por ter perdido no jogo. No entanto, ela adverte que provocações podem criar impressões erradas. Fumiya pergunta por que Tama sempre parece desconfortável ao conversar com Shuji. Oi explica que Tama é reservada e tem dificuldade em acompanhar o ritmo de Shuji. Quando suas amigas não estão por perto, ela se sente ainda mais envergonhada e acaba ficando em silêncio. A cena muda para Oi tentando corrigir a postura de Fumiya. Ela segura seus ombros e pede que ele mantenha aquela posição o dia todo e converse com as garotas da sala. Voltando juntos para casa, eles falam sobre a academia. Fumiya pergunta se é normal treinar os glúteos. Para evitar constrangimentos, Oi desvia o assunto e diz que também faz esse tipo de exercício. Ao chegarem à estação, todos se despedem, exceto Fumiya e Nanami, que moram próximos. Sua missão agora é conversar com Nanami enquanto voltam para casa. Eles falam bastante, mas isso se deve ao fato de que Fumiya não para de falar. No entanto, ele percebe algo. Nanami sempre puxa assunto e Oi consegue prolongá-lo. Ele entende que, além de continuar conversas, precisa aprender a introduzir novos temas. Oi concorda e diz que essa será sua próxima missão. Introduzir novos assuntos e esticá-los caso alguém puxe. A Oi dá algumas frases para que Fumiya possa iniciar conversas. Além disso, ele conseguiu gravar todos os diálogos do dia com um gravador. No sábado, os dois passarão o dia juntos para se divertirem. Ao chegar ao shopping, é o momento de renovar a aparência de Fumiya. Entrando na loja de roupas, ele encontra a peça ideal, mas tem dificuldade para se comunicar e acaba pedindo para comprar o manequim inteiro. Apesar disso, tudo ocorre bem. Enquanto esperam o horário do corte de cabelo, dividem uma refeição. A Oi pede que ele use palavras com boas expressões faciais e modifique o tom de voz. Também sugere que ele pare de usar termos como entendo e Durante a prática surge Fuka, que trabalha no restaurante. Depois de servir a comida, ela volta para a cozinha. A Oi tem a ideia de fazer de Fuka a namorada de Fumiya, pois entre todas as garotas, ela parece a mais promissora. Quando ele estava perdido, Fuka já tinha um lenço em mãos, algo incomum, pois normalmente pessoas cumprimentam alguém do mesmo gênero primeiro. Após o corte de cabelo, sua irmã percebe a mudança e brinca perguntando se ele quer se tornar um galã. A próxima tarefa é sair com outra garota em um encontro e conversar 2 vezes com Yuzu. Tentar falar com uma garota é desafiador, e Fumiya tem dificuldade em iniciar conversas. Dias se passam sem progresso. Na biblioteca, ele encontra Fuka, que
percebe que ele está lendo um autor que ela gosta. Mesmo tendo escolhido um livro aleatoriamente, a conversa flui. Fuka se anima, pois nunca teve uma conversa assim antes, e pede um favor, que Fumiya leia sua novel. Ele aceita e promete devolver no dia seguinte, pedindo que não conte a ninguém. Aoi, ao saber do ocorrido, incentiva Fumiya a chamar Fuka para um encontro. Voltando para casa, ele encontra Yuzu triste. Ao perguntar o motivo, ela responde de forma agressiva, dando mais um fora nele. Decidido a ir embora, ele é surpreendido por Yuzu chorando, pedindo para que a ensine a jogar Atafan.